Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @português com Letícia, e visite a nossa plataforma de estudos portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem um curso completíssimo de língua portuguesa para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitos de vocês já me pediram aqui no canal: fonética e fonologia. Então, nesta aula, eu vou falar sobre letras e fonemas, encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafo e esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos lá? Primeira informação importantíssima desta aula é a diferença entre letra e fonema. Letra é o sinal gráfico da escrita, cada letra do alfabeto. As letras você já conhece. Já o fonema é o som que essas letras podem reproduzir. Então, eu tenho aqui alguns exemplos para que fique clara a diferença entre letra, o sinal gráfico da escrita, e fonema, o som da fala. Primeira palavra, pato. A palavra pato tem 4 letras, certo? P-A-T-O. Beleza, 4 letras. Eu pronuncio todas essas letras. Pato. Na hora de pronunciar essa palavra, todas as letras são pronunciadas. Portanto, eu digo que tem 4 fonemas. É uma palavra com 4 letras e 4 fonemas. Por quê? Porque todas as letras são pronunciadas. Já a palavra passo tem 5 letras, P-A-S-S-O, 5 letras, mas apenas 4 fonemas. Por quê? Porque SS, esses dois S juntos, eles têm um único som, portanto, 5 letras e 4 fonemas apenas. Táxi. A palavra táxi tem 4 letras, T-A-X-I, mais 5 fonemas. Aqui é o contrário de passo, que tem mais letras do que fonemas. Táxi tem mais fonemas do que letras. 4 letras mais 5 fonemas. Por quê? Porque o X nessa palavra tem som de KS, tem som de 2 letras. Portanto, tem mais fonemas do que letras. E a palavra nascimento, que tem 10 letras e apenas 8 fonemas, porque não se pronuncia o S antes do C, do nascimento, parece que tem só o C. E o E seguido de N, no nascimento, tem apenas um som também. Portanto, nascimento, 10 letras e 8 fonemas. E os sons linguísticos classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. Aí você pode estar se perguntando assim: nossa, professora, mas vogal, consoante, semivogal, isso eu aprendi lá na 2ª série, sei lá onde se aprende isso. Mas preciso estudar isso? Precisa. Por quê? Porque isso é a base para que você entenda, por exemplo, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos. Então, se você não recorda quais são as vogais, as consoantes e principalmente as semivogais, depois fica difícil para você entender outros conceitos relacionados à fonética e fonologia. Então, pode parecer muito fácil, e às vezes é muito fácil, mas é bom a gente relembrar e revisitar esses conteúdos na nossa cabeça. Vamos lá. Vogais. O que são vogais, então? São, em língua portuguesa, o centro da sílaba. O centro da sílaba quer dizer o quê? Que não vai ter uma sílaba sem vogal. A vogal é a parte mais importante ali da sílaba. Consoantes. As consoantes são fonemas marginais que ficam às margens, que só aparecem na sílaba com vogais. Como eu já disse, a sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Já as semivogais são os fonemas I e U, quando elas estão numa sílaba junto com uma outra vogal. Então, eu não tenho 2 vogais na mesma sílaba, eu tenho uma vogal e a outra letra vai fazer o papel de semivogal. E a semivogal vai ser sempre ou I ou U, que é o som mais fraco junto com a vogal. Aí eu coloquei alguns exemplos. A palavra livro tem as consoantes L, V e R e as vogais I
e O. A palavra janela também tem só consoantes e vogais. J, N e L são as consoantes, A, E e A são as vogais. Já na palavra feira, aparece uma semivogal. Como é que eu descubro se é uma semivogal? Feira, eu pego a palavra feira e vou separar as sílabas dessa palavra. Fica feira. Fei, eu tenho uma consoante, F, uma vogal, E o I funciona como semivogal. Então, essas três letras, F, E e I, ficam na mesma sílaba, mas eu não tenho duas vogais na mesma sílaba. Eu tenho uma vogal, nesse caso é a vogal E, e eu tenho uma semivogal, que é a semivogal I, que está compondo a sílaba juntamente com a consoante e com a vogal. E urá é uma consoante, né? É uma sílaba composta por uma consoante, R, e pela vogal A. No caso do seu, eu tenho uma palavra monossílaba, né? Que tem apenas uma sílaba, com uma consoante, S, uma vogal e uma semivogal U, na mesma sílaba, compondo a sílaba juntamente com a consoante e com a vogal. E por fim, a palavra puro, consoante, vogal, mostrando que, por exemplo, na palavra puro, o U está funcionando como vogal, não como semivogal. Já na palavra seu, o U funciona como semivogal. Da mesma forma que o I pode aparecer como semivogal em feira, por exemplo, mas na palavra livro aparece como vogal. Muito bem, agora vamos falar sobre encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? Quando eu tenho uma vogal e uma semivogal juntas. Os encontros vocálicos podem ser ditongo, tritongo e hiato. Vamos começar então pelo ditongo, que é o encontro de uma vogal e uma semivogal. O ditongo, ele pode ser crescente ou pode ser decrescente. O ditongo crescente começa com uma semivogal e depois tem uma vogal. Lembra que eu falei que a vogal é mais forte que a semivogal? Então, começa com uma mais fraca e depois vai para mais forte. Semivogal, vogal. Esse é o ditongo crescente, que é o exemplo de quase. Eu tenho aí a semivogal U e a vogal A na mesma sílaba, por isso é um ditongo crescente. E o outro exemplo de ditongo crescente é a palavra tranquilo. Aqui eu tenho a sílaba qui, né, formada por Q, U, I. O U funciona como semivogal e o I como vogal. Então, tranquilo. Também o som aí é crescente, por isso ditongo crescente. Semivogal mais vogal. Ditongo decrescente, o contrário. Vogal mais semivogal, como é o caso de pai. A palavra pai é formada por uma única sílaba com a consoante P, a vogal A e a semivogal I. Note que quando eu falo a palavra pai, o A é muito mais forte que o I. Por isso é classificado como ditongo decrescente. Decresce o som. Pai. O I é mais fraco. Mesma coisa de muito. Na sílaba mui, eu tenho a consoante M, a vogal U e a semivogal I mais fraca que a vogal U. O ditongo tem essa classificação, crescente ou decrescente, e tem também outras duas classificações, ditongo oral ou ditongo nasal. O ditongo oral, na pronúncia, o ar passa apenas pela boca. A gente não utiliza o nariz para pronunciar os ditongos orais, como é o caso de caixa, peixe, mal, vil e herói. Em todas essas palavras eu tenho ditongos orais, cujo som não passa pelo nariz, passa apenas pela boca, é pronunciado apenas com a boca. Já no caso dos ditongos nasais, durante a pronúncia, o ar passa pela boca e também pelo nariz, como é o caso das palavras mãe, cãibra, põe, muito, vejam, vem, benzinho. Então, todas essas palavras têm ditongos nasais. Muito bem, aí eu falei, né, que esses são ditongos nasais e você olha para essas palavras e fala assim, nossa, mas vejam tem ditongo, vem, benzinho, por que essas palavras a professora colocou aí como ditongo? Cadê o I, cadê o U como semivogais? Bom, não tem I nem U como semivogais, mas A, M e
EM em posição final das palavras ou EN no interior das palavras derivadas são considerados ditongos nasais. Então, por exemplo, eu tenho aqui vejam, eu tenho AM no final da palavra. Então, é considerado um ditongo nasal, porque é como se o M tivesse o som de U, vejam. Percebe? Então, AM em posição final é considerado ditongo nasal. EM em posição final, como é o caso de vem, também é considerado ditongo nasal. Aí, o EN dentro da palavra, mas quando essa palavra é derivada de outra palavra, como é o caso de benzinho. Benzinho tem o EN dentro da palavra. É considerado um ditongo nasal, por quê? Porque vem da palavra bem, e a palavra bem tem EM em posição final. Então, se bem tem o ditongo nasal, benzinho também tem o ditongo nasal. Aí essa é a parte da aula que você tá pensando assim, nossa, eu achei que fosse uma aula super fácil, né? Quanta coisa. Tem muita coisa mesmo. Essa parte da gramática é uma parte que tem muitos detalhes, então que você precisa estar muito atento. Ainda sobre encontros vocálicos, agora vamos falar do tritongo, que é quando eu tenho o encontro de uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, semivogal, vogal, semivogal. O tritongo é classificado em tritongo oral e também tritongo nasal. A mesma coisa, oral a pronúncia passa apenas pela boca, nasal a pronúncia passa pela boca e pelo nariz. Olha só os exemplos de tritongo oral. Uruguai. Quando eu separo as sílabas da palavra Uruguai, fica Uruguai. A última sílaba, guai. A última sílaba eu tenho aí a consoante G, a semivogal U, a vogal A e a semivogal I. Então, eu tenho semivogal, vogal e semivogal. Mesma coisa da palavra enxaguei, que é uma flexão do verbo enxaguar. Enxaguei. Na última sílaba, guei, tenho a consoante G, semivogal U, vogal E, semivogal I. Quaisquer, a sílaba quais, a consoante Q, semivogal U, vogal A e semivogal I, e depois a consoante S. Esses tritongos são considerados tritongos orais, por quê? Porque na pronúncia deles, a gente utiliza apenas a boca. Já os tritongos nasais, durante a pronúncia, o ar passa pela boca e pelo nariz. Como é o caso de saguão. Então, saguão, quando eu separo a sílaba saguão, tenho a última sílaba formada pela consoante G, semivogal U, vogal A e semivogal O. Esse O está fazendo o papel de semivogal, por quê? Porque tem som de U, saguão, como se eu falasse U, por isso está fazendo o papel de semivogal. Enxaguam, lembra do AM em posição final? Então, é considerado uma semivogal, esse M acompanhado do A no final da frase. Então, enxaguam. O guão, eu tenho aí a consoante G, a semivogal U, a vogal A e o M fazendo o papel de semivogal também, porque tem o som de U. E por fim, quão, mesma coisa, consoante Q, semivogal U, vogal A e o O fazendo o papel de semivogal por ter o som de U. Então, esses tritongos são tritongos nasais. Lembrando que tritongo é só quando o som de cada letra, cada uma das 3 letras é pronunciado. Se eu não pronuncio algum som, deixa de ser tritongo, como é o caso da palavra queijo. Então, queijo, o Q, o E e o I, ele não é considerado tritongo porque eu não pronuncio o U, apenas o E e o I. Então, não posso falar que isso é um tritongo. É um dígrafo que a gente vai ver daqui a pouco, mas não é tritongo. Por exemplo, na palavra meia, eu também não posso considerar como tritongo, porque se eu vou separar as sílabas da palavra meia, fica mei, A. O A fica em outra sílaba, então se muda de sílaba, já não pode ser considerado tritongo. Aí o meia é só um ditongo, né? O E, a vogal E mais a semivogal I.
Vamos para o terceiro e último tipo de encontro vocálico, que é o hiato. Voltando um pouco no ditongo e no tritongo. Se eu separo as sílabas, a semivogal e a vogal do ditongo e a semivogal, vogal e semivogal do tritongo, elas ficam na mesma sílaba. Já no hiato, eu tenho duas vogais juntas, mas quando eu separo a sílaba, cada vogal fica em uma sílaba diferente. Isso é hiato. Então, eu tenho aqui o exemplo, país. A palavra país. Quando eu separo, eu tenho o A e eu tenho o I. Beleza, eles estão juntinhos. Mas quando eu separo as sílabas dessa palavra, fica pá e is. O A fica em uma sílaba e o I fica em outra sílaba. Isso é hiato. O mesmo acontece com baú. Eu tenho o A e tenho o U. Eles estão juntinhos, mas quando eu separo as sílabas, fica ba-u. Cada vogal em uma sílaba separada, em uma sílaba diferente, por isso é hiato. Mesma coisa em poesia, poesia, eu tenho dois hiatos. E na palavra saída, sa-i-da, também ocorre hiato. E saber hiato, gente, é muito importante para você conseguir acentuar corretamente as palavras, para você entender as regras de acentuação. Por isso que é importante também você conseguir entender, diferenciar e identificar um hiato. Já falamos sobre encontros vocálicos, agora vamos aos encontros consonantais, que é um agrupamento, o encontro consonantal é o agrupamento de consoantes em um vocábulo. Eu tenho aqui a palavra vidro, por exemplo. Vidro eu tenho duas consoantes juntas, D e R. Ocorre aqui, portanto, encontro consonantal. Plano, PL, encontro consonantal. Flor, FL. Psicólogo, PS, pneu, PN. Então, aqui em todas essas palavras ocorre encontro consonantal. Uma observação: não ocorre encontro consonantal em palavras como campo e lenda, por exemplo. Você olha lá para a palavra campo, vê um M e um P, os dois juntinhos, fala assim, encontro consonantal. Não, não é encontro consonantal. Por quê? Porque nesses casos de campo e de lenda, o M e o N funcionam como semivogal, porque eles produzem sons vocálicos. Então, eu não posso falar que trata-se de encontro consonantal. Chegamos ao último assunto desta aula, que é o dígrafo. O dígrafo é um grupo de letras que representam um único som. Agora você pode estar se perguntando, dígrafo faz parte de encontro consonantal? Não, dígrafo é outra coisa. Encontro consonantal é uma coisa, dígrafo é outra. Por que eu não posso falar que dígrafo é encontro consonantal, professora, se eu tenho duas consoantes ali? Porque no encontro consonantal, as duas consoantes, elas são pronunciadas. No dígrafo, não. No dígrafo é um único som, né? Um grupo de letras e a produção de um único som. Veja os exemplos. Chuva. Aqui eu tenho o dígrafo CH, chuva. Por que é um dígrafo? Embora eu tenha duas letras, a letra C e a letra H, essas duas letras juntas, elas formam um único som, que é o som de X. Então, chuva tem um único som. Por isso, dígrafo. Além de CH, um outro dígrafo muito conhecido, LH, velho. Velho, o LH é um dígrafo porque tem apenas um som. Galinha, NH, também é dígrafo. Galinha, um único som. Carro e passo, RR, SS, dígrafo. Carro, um único som. Passou, um único som também. Guerra, na palavra guerra eu tenho dois dígrafos, o G e o U, porque o U não é pronunciado, né? A gente fala guerra, só se pronuncia o G e o E, o U não se pronuncia, e também o RR. Então, guerra eu tenho dois dígrafos, GU e RR. Palavra quilo, QU também é um dígrafo, porque o U não é pronunciado aí. Crescer, dígrafo SC, porque o S não é pronunciado. É como se eu só tivesse a letra C aí. Dígrafo dá um trabalhão, né? Para quem tá aprendendo a escrever, se familiarizando com as palavras, porque daí você fala, não sei se tem S, não sei, não tem som de S, tem som de C. Aí fica uma loucura, né? Que é o caso da palavra crescer, já que o S não é pronunciado.
Desça também, o S não é pronunciado, então é S e C cedilha apenas com um único som, por isso é dígrafo. Exceder, X e C também dígrafo. Campo, tempo, lindo, pombo, imundo, porque aqui eu tenho todas essas palavras, eu tenho dígrafo, porque AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON e UM, UN servem para representar vogais nasais. Por isso, considera-se que há apenas um som se tem mais de uma letra e apenas um som, dígrafo. Por isso, todas essas palavras têm também dígrafo. Nesta aula eu falei sobre assuntos importantíssimos da parte da gramática chamada fonética e fonologia. Então eu falei sobre letras e fonemas, sobre encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafo. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você assistiu até agora e gostou, deixa um gostei pra gente. Comenta aí, deixa nos comentários, manda o vídeo pros seus amigos. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Não vai ficar assistindo nossas aulas sem se inscrever, hein? Então, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!